Boa tarde, bem-vindos ao penúltimo dia de Academy Open Week. Hoje vamos ter webinar Speech Writing com a professora Isabel Damasio, que é coordenadora da pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica da Universidade Autónoma de Lisboa, e com o nosso convidado Rodrigo Moita de Deus. Bem-vindos os dois e bem-vindos a todos aqueles que nos seguem, e é um prazer enorme estar aqui, na qualidade de ex-aluno desta pós-graduação, nomeadamente da primeira edição, e rever colegas que na altura fizeram o curso comigo e outros alunos de edições mais recentes. Professora Isabel Damasio, muito bem-vinda novamente. É um gosto, como lhe disse, estar aqui consigo. Eu ia lhe pedir, por favor, então, que apresentasse o nosso convidado e que falasse um bocadinho sobre esta temática. Muito obrigado e até já. Ok, muito obrigada também. Bem-vindo a todos. Bem-vindos a todos. Obrigada por estarem connosco neste evento. E, em especial, um cumprimento especial para o Rodrigo Moita de Deus, que, na realidade, se disponibilizou para estar aqui connosco hoje para falarmos sobre esta coisa que é escrever discursos eficientes e eficazes para o destino que eles têm quando saem do seu orador, quando são escritos, que cheguem aos seus públicos e cumpram a sua função. O speechwriting é um termo que, enfim, é um estrangeirismo, é um estrangeiro que nós usamos hoje muito para designar imensas coisas, como toda a gente sabe, e estes eventos acabam por todos ir beber e ir buscar estes títulos em inglês, normalmente. E é disso que vamos falar, desse tal coisa que é speech writing, escrever discursos. Como é que isto se faz de forma eficaz? O Rodrigo Moita de Deus dedica a sua carreira à comunicação, é formado em marketing, já foi jornalista, fundou uma agência de comunicação, tem um trabalho muito grande desenvolvido nesta área da comunicação, foi um dos criadores do News Museum, um museu que recomendo a todos, muito interessante. É orador em conferências em Portugal e países lusófonos, é um comentador assíduo na televisão portuguesa. É com o Rodrigo Moita de Deus, então, que contamos para nos falar desta arte, de bem escrever discursos que conquistem quem os ouve. Norman Fairclough diz-nos que o discurso, enquanto prática social, não é apenas uma sequência de palavras ou frases que refletem a realidade e a molda. É muito mais do que isso. Um discurso adequado a todas as partes, ao orador, aos públicos, é capaz de cumprir a finalidade com que é criado, pode mover multidões, como todos sabem. É uma ferramenta que molda e é moldada pela realidade que observamos. A retórica aristotélica indica-nos que a credibilidade do orador, a sua capacidade de despertar emoções nos públicos e de argumentar de forma clara, com evidências e raciocínios estruturados, são essenciais para que seja capaz de persuadir os seus públicos. Por isso, a ligação do orador ao seu público é determinante para o conseguirmos informar, motivar ou inspirar. Nesta sessão sobre speechwriting, esperamos conseguir inspirar-vos e ajudar a compreender como se desenvolve esta verdadeira arte de bem organizar, estruturar e ajustar palavras no espaço de um texto produzido com determinado objetivo para ser ouvido num determinado contexto e dito por alguém com características pessoais e únicas. E vamos então contar com o Rodrigo Moita de Deus para nos ajudar a compreender como é que isto se faz, Rodrigo. Boa tarde mais uma vez e obrigada. Boa tarde a todos. Eu não sei se vou conseguir ajudar a que todos a compreender seja o que for, porque eu próprio tenho algumas dúvidas sobre a matéria. Permitam-me que compartilhe aqui a apresentação que vos trouxe, aliás, que fiz para o efeito. Eu já vos vou. Julgo que já estão a ver, certo? Estamos a ver, mas também com. Agora sim, sim. Agora sim, pronto. Ainda aqui ao princípio, eu sou o Rodrigo, de facto trabalhei muito em comunicação, ainda trabalho algumas coisas em comunicação. Fiz muitas campanhas políticas e acabei de vez em quando a fazer discursos, a maior parte deles políticos, mas não só, também para muitas empresas, sendo que, como aqui está escrito, nunca quis ser speechwriter porque aquilo dá uma trabalheira monumental. E dá mesmo uma trabalheira monumental. Eu, antes de falar sobre speechwriting, gostava de partilhar convosco alguns dos princípios que normalmente utilizo para o meu trabalho.
O primeiro princípio, isto parece nonsense, mas não é nonsense, já vão perceber a utilidade. Isto é uma imagem na prática do cérebro humano, e como vocês podem ver, eh, o cérebro está dividido em partes quase estanques, cada uma dedicadas a uma determinada função. Nós temos o som memorizado numa determinada parte do cérebro, temos a parte visual noutra parte do cérebro, e até conseguimos cortar, que é aquilo que normalmente se faz, os neurocirurgiões fazem, até conseguimos extrair uma das funções do cérebro sem que as restantes fiquem afetadas. O professor António Damasio escreveu um livro muito conhecido chamado O Erro de Descartes. Lá pelo meio tinha uma coisa que era bastante útil para a comunicação, que é um estímulo chega primeiro à parte da emoção e só depois, meio segundo depois, é que chega ao processamento racional. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o estímulo pode ser sonoro ou não sonoro, pode ser visual, ou pode ser uma palavra, por exemplo. Chega primeiro à parte da emoção, e portanto nós gostamos ou não gostamos das coisas, e só depois é que começamos a perceber porque é que não gostamos. E isto é tramado para fazer política, para fazer comunicação, ou sequer para fazer um discurso, porque as palavras são esses estímulos. Se eu utilizo a palavra errada, vou provocar um preconceito nas pessoas. E há várias palavras erradas. Segunda nota que a neurociência nos deixa. A memória visual é maior que a auditiva. O que é que isto significa? Significa que as senhoras e os senhores provavelmente não se vão lembrar de metade daquilo que eu disse, ou mais de metade, mas provavelmente vão se lembrar de parte das cores dos slides. Ponto. E o cérebro humano funciona mesmo assim. A nossa memória auditiva é muito menor que a nossa memória visual, o que dificulta bastante quando estamos a querer fazer um discurso. O terceiro acrescento que as neurociências nos dão para a nossa atividade é este fenómeno do zoning out. Se nós ficarmos a olhar para esta figura, passados alguns segundos, vamos começar aquilo que os neurocientistas chamam de processo de zoning out. Isto significa o quê, na prática? Significa que sempre que o cérebro se habitua a uma determinada tarefa, desliga. Ou seja, se eu falar sempre no mesmo tom, utilizando sempre as mesmas palavras, os senhores vão pensar, as senhoras e os senhores vão começar a pensar no jogo do Benfica, ou do Futebol Clube do Porto, ou naquilo que vão fazer para o jantar. Ponto. E assim, é mesmo físico. Nós fazemos um processo de zoning out a partir do momento em que nos habituamos com uma determinada rotina. E as palavras também causam esse zoning out. Finalmente, o último contributo das neurociências para a nossa atividade é este princípio de que a memória temporária de um ser humano tem mais ou menos 3 segundos. Mais ou menos a mesma coisa que um peixinho dourado. O que é que isto significa? Significa que eu sou capaz de memorizar num telefone 9 dígitos, sou capaz de memorizar 9 dígitos e 3 segundos depois esqueci-me. Porque a mesma informação não passou para a memória permanente do cérebro. O que é que faz uma informação passar para a memória permanente? O que é que nós sabemos, ou o que é que os cientistas têm a certeza que provoca essa passagem? Dor ou prazer? Todos nós nos lembramos que o chocolate é bom, portanto não nos esquecemos dessa informação. Toda a gente sabe que pôr os dedos na tomada é mau, dá dor. Também não nos esquecemos dessa informação. E por isso é que os políticos fazem dois tipos de discurso: os inspiradores e motivacionais, que nos dão prazer, ou os dramáticos da oposição, que provocam dor. Isto para dizer o quê? Deixemos-nos de pensar como políticos e passemos a pensar como audiência. Ouvir discursos é um martírio, é uma coisa chata. Literalmente uma coisa chata. E ainda por cima, os eventos políticos estão construídos para que várias pessoas queiram discursar. Portanto, o pobre infeliz, o miserável que vai a um congresso, não é? Tem que comer com 6 horas de discurso. Ou com 4 horas de discurso. Porque o Presidente da Câmara quis falar, o Presidente da Assembleia quis falar, o deputado quis falar, o Ministro quis falar, toda a gente quis falar. E ninguém fala menos de 20 minutos. Porque acham que falar menos de 20 minutos é uma coisa pouco prestigiante. E, portanto, quem está na audiência está a sofrer um martírio. Mesmo, literalmente um martírio. Acresce que todos nós temos o complexo de Coimbra, que eu vou tentar sintetizar de maneira simples. Temos a mania que temos que parecer inteligentes. E parecer inteligentes significa citar mortos e utilizar léxicos pomposos que mais ninguém percebe. Não é? E pior, o complexo de Coimbra passa por escrever discursos com vírgulas. Como se as pessoas fossem capazes de ler as vírgulas. Mas elas estão lá. É incrível. Vocês veem no Parlamento, veem ministros, veem políticos a ler discursos e os discursos têm vírgulas. Como se as pessoas conseguissem perceber. E o pobre coitado não é capaz de ler a vírgula. Não é? A vírgula não se lê. Nós não dizemos vírgula. Não é? E pior, ainda fazem entre vírgulas, que é uma coisa ainda pior, que é explicam uma ideia no meio de uma frase. Outra ideia no meio de uma frase.
Portanto, nós temos este complexo de Coimbra, passa por parecer inteligente, citar mortos, utilizar léxicos pomposos, que é uma expressão do Carlos Carvalhas, e escrever discursos com vírgulas. Eu trouxe-vos um pequeno vídeo que eu acho que vou conseguir passar, um pequeno exemplo de parecer inteligente. Está sem som, desculpe. Ah, está sem som? Está sem som. Eu, pelo menos, não ouço. Não se ouve, não. Então eu não consigo passar os vídeos, peço desculpa. Este é o nosso Manuel Machado, é um treinador de futebol português, que normalmente era conhecido por utilizar léxicos pomposos e perder-se um bocadinho nas explicações. Bom, em Portugal, especificamente em Portugal, só há 2 dias em que ouvimos os discursos. Eu posso explicar, é o dia 25 de Abril, não é? E o 10 de Junho. É os 2 dias em que os portugueses, ou pelo menos mais de meio milhão de portugueses, ouvem discursos. Mas todos os dias há discursos. E, de facto, fazer o discurso faz parte de uma indústria política com uma enorme necessidade de alimentação, o que não ajuda. Um pouco de notas relativamente à história do speechwriting. Para quem não sabe, para quem não sabe o nome do speechwriter do senhor do JFK, é um senhor chamado Ted Sorensen. Ficou conhecido pelo Ask Not What Your Country Can Do For You, But What You Can Do For Your Country. E outros discursos brilhantes do John Kennedy. É talvez um dos mais aclamados speechwriters, e ele tinha carreira jornalística, que é portanto, estava habituado a escrever e a comunicar com o público. A mesma coisa, este senhor, o John Favreau, trabalhava com o Obama, e é ele o pai do Yes We Can. Sendo que o John tem uma experiência jornalística também, mas também publicitária, e daí as coisas baterem tão certo. Os discursos do Obama eram muito, muito publicitários. Alguns dos nossos melhores speechwriters são os próprios, a começar por este senhor, Martin Luther King, que era, como vocês sabem, um referendo americano, e, portanto, tinha uma tradição de escrita e de oralidade profundamente religiosa. Tinha, aliás, ele acrescentou uma espécie de musicalidade ao discurso, que é aquilo que nós depois vamos encontrar no Obama, aquela coisa do Yes, we can, e repete-se mais 3 vezes para criar a sonoridade no discurso. Rodrigo, eu peço desculpa de interrompê-lo, mas eu não sei se está a passar a mesma coisa com as outras pessoas. Eu tenho fixada a imagem do... não tenho... A tela não está a correr. Eu também não estava a ver nada. Ok. Já agora, acha que com a ajuda do André consegue pôr o som nos seus vídeos? Isso é uma talvez. questão... Eu já passei os vídeos à frente, só tenho mais um. Eu tentei perceber daqui do meu lado, por causa de um comentário aqui de um participante, e não estou a conseguir perceber onde é que se pode adicionar. Em princípio é parar de partilhar, e depois, quando voltar a partilhar, tem a opção de partilhar com som. Ok, então terá mesmo de ser o Rodrigo nessa partilha a fazê-lo, porque eu tem não que ser o consigo. Rodrigo. Tá bem, eu já tento então fazer isso agora no próximo vídeo. Estava a dizer Martin Luther King, reverendo, portanto tinha a tradição da oralidade da igreja norte-americana, e introduz esta questão da musicalidade, que normalmente se consegue repetindo, através das repetições. Yes we can, yes we can, yes we can. É assim o melhor dos exemplos. E depois o melhor speechwriter da história, este senhor Winston Churchill, que era primeiro-ministro, político conhecidíssimo, e fazia questão de ser ele próprio a escrever os seus próprios discursos, mas ele tinha esta tradição, e eram outros os tempos. Hoje em dia, os deveres e responsabilidades de um político dificilmente se compaginam com a possibilidade de escreverem. Eles estão a trabalhar permanentemente e, portanto, muito dificilmente conseguem escrever, seja o que for. E, claro, o melhor speechwriter de todos os tempos, que recomendo, este senhor William Shakespeare, que nas suas obras introduzia discurso, e a estrutura dos discursos ainda hoje corresponde àquilo que nós descrevemos para um político. É extraordinário vocês ouvirem o discurso do Henrique V, We Few, We Happy Few, que tem esta frase do We Few, We Happy Few, We Band of Brothers. A estrutura é muito, muito, muito semelhante àquilo que nós ainda hoje em dia utilizamos, mas em melhor ainda. E estou a chegar à parte mais interessante, antes de ir para a parte do trabalho propriamente dito, mas esta pequena nota histórica. Este senhor Lincoln, o presidente Lincoln,
faz um dos seus mais importantes discursos, esta gravura é referente a isso, em Gettysburg. Aliás, o discurso chama-se The Gettysburg Address, e o mais extraordinário é que um dos mais importantes discursos do mundo, porque é de facto do mundo, é quando o Norte ainda não tinha conseguido ganhar a Guerra Civil, tem 1400 caracteres, portanto, metade de uma página A4. Metade de uma página A4, o Gettysburg Address. É notável aquilo que ele conseguiu colocar em tão pouco espaço, sabendo perfeitamente da importância da intervenção que ele estava a fazer. Ele estava a fazer uma intervenção junto de um cemitério em Gettysburg, e é extraordinário tudo aquilo que ele conseguiu dizer em tão poucas linhas, um bocadinho contracorrente àquilo que nós hoje em dia encontramos. Mas então, à parte do trabalho propriamente dito, para que é que serve um discurso? Nós podemos fazer imensas categorias de discursos, circunstância, protocolo, todos estes aqui que vocês encontram, motivação, engagement, comando, por aí fora. Quer dizer, há N possíveis categorias de discursos. Eu aqui vou começar a divergir da teoria ou da tese para tentar passar a vender-vos o meu peixe. Todos os discursos são entretenimento. Por isso é que eu comecei por falar das neurociências, da dificuldade de retenção de informação por parte das pessoas, e nós a única forma que temos de combater essa falta de capacidade de retenção de informação é garantir que os nossos discursos são uma peça de entretenimento. Entretenimento, atenção, não tem uma conotação negativa, não é pôr as pessoas a rir obrigatoriamente, tem obrigatoriamente que entreter o nosso cérebro. Temos que alimentar o cérebro de quem nos está a ouvir. Todos os discursos são, de facto, entretenimento, e mesmo todos. E quando começamos a trabalhar num discurso, há sempre esta dicotomia entre o que é conteúdo e o que é forma. Vamos primeiro à parte do conteúdo. E quando tratamos da parte do conteúdo, há duas perguntas que nós temos que colocar. Para quem é que é dirigido? Qual é a audiência? Quem é que lá está a ouvir? Porque isso vai condicionar tudo. E o quê? Qual é a mensagem? O que é que isto quer dizer? A audiência é que define o que é que nós vamos dizer. E até define como é que nós vamos dizer. Eu não posso ter uma intervenção junto de pescadores da mesma forma como faria com professores universitários. Portanto, é quem me está a ouvir que define o conteúdo, mas também a forma. A audiência é quase tudo. E nós perdemos esse hábito, porque achamos que é tão importante aquilo que nós temos para dizer, que perdemos o hábito de pensar em quem nos está a ouvir. Isto parece uma coisa elementar, e é mesmo uma coisa elementar. Só que há poucas pessoas que se lembram disso. A audiência é que define o que é que nós vamos dizer. Segunda nota e segunda pergunta. O que é que vamos dizer? A mensagem. Na prática, se eu pegar num discurso, mesmo que tenha 15 páginas, eu tenho que conseguir resumi-lo numa linha. Numa única linha. Até se pode chamar isso soundbite, mas isso é outra conversa que está um pouco mais à frente. Se a minha mensagem não couber numa linha, então está mal feita. Está mal construída a mensagem. Já me perdi. A minha mensagem tem que caber numa única linha, em 14 palavras. E 14 palavras já é imenso. Forma. Outras 4 perguntas que vos deixo. Como? Qual o isco? Quais os ingredientes? E qual o final? Vamos por partes. Vamos à parte do ângulo. Como é que nós vemos um tema? O tema. Vamos fazer um discurso sobre mobilidade. Há N discursos sobre mobilidade. Se nós vamos a uma cimeira sobre mobilidade, estou a falar de mobilidade porque lembrei-me disso agora, nós vamos a uma cimeira de mobilidade, todos os oradores, todos os 15 oradores ou 16 oradores vão dizer as mesmas coisas sobre a mobilidade. E, portanto, eu tenho que arranjar uma forma diferente de abordar o tema. Isto também é válido para a política. Se eu tenho um debate sobre o Orçamento de Estado, todas as intervenções são sobre o Orçamento de Estado, e, portanto, eu tenho que conseguir arranjar um ângulo que seja único, uma novidade para dar, uma interpretação única. Isto parece uma coisa elementar, mas é difícil. E nós muitas vezes ouvimos discursos que são iguais, que fogem sempre para a declaração de intenções ou para o discurso da Miss do Universo. Depois, o início. Porquê que o início é tão importante? Porque é quando eu consigo ou não captar a atenção das pessoas. Ponto. Os americanos têm uma tradição nas suas intervenções que é começar com um à parte, e essa à parte é uma graça. Quase sempre uma graça. E não interessa, e estou a falar de congressistas como estou a falar do próprio Presidente dos Estados Unidos, que é começar uma intervenção com uma graça, que é uma forma de captar não só a atenção, mas também a simpatia do. Em Portugal nós não temos essa tradição. Há alguns políticos que o fazem muito ligeiramente,
fazem uma gracinha qualquer com o futebol. O futebol é fácil, as pessoas relacionam-se logo com o tema. Mas é muito, muito, muito raro. Nós não temos essa tradição. Mas um bom início para conseguir captar a atenção, para conseguir agarrar o público, pode ser feito com um número, em que eu digo um número qualquer, 11.653.000. É um número de recenseados em Portugal. E a partir daí construo o meu discurso. Já captei a atenção, já dei o isco às pessoas e a partir daí construo o meu discurso à volta desse número. Pode ser uma estatística ou pode ser uma história que eu inventei. Por exemplo, o caso do senhor, no Parlamento há quem faça muitas vezes isso, não é? Inventam sempre o Manel e a Maria e o Manel não tem dinheiro para pagar a casa, etc, etc. É o mesmo princípio. Eu invento, crio uma história e levo as pessoas ao longo da minha intervenção acompanhando essa história. Então, o número, a estatística, ou então a graça se formos mais atrevidos. Agora, os discursos são uma espécie de refeição. É um prato que nos trazem à mesa, que levam à mesa da audiência, e as palavras são os ingredientes. E a escolha das palavras é fundamental. As palavras fazem toda a diferença. E, portanto, escolhê-las bem significa o sucesso ou o insucesso de uma intervenção. Desculpem. Palavras que não se utilizam em política. Dinheiro, não há dinheiro, nós temos a tradição judaico-cristã e, portanto, dinheiro é pecado, dinheiro é sujo, e, portanto, nunca ouvimos ninguém falar sobre dinheiro. Obras, tem uma outra explicação, tem a ver com o preconceito sobre os construtores civis, onde há obras há corrupção, portanto, também nunca se diz obras. Formas, Portugal, especificamente Portugal, ficou com uma aversão gigantesca a tudo aquilo que sejam reformas, e se nós acrescentamos estruturais, então as pessoas assustam-se ainda mais. PPPs, ganhou também conotações negativas, austeridade, rigor, déficit, tudo isso ganhou preconceitos. As palavras desenvolvem mesmo preconceitos, ou melhor, as pessoas desenvolvem preconceitos em relação às palavras. Palavras que sim, daquelas que estão na moda. Novo, atitude, desenvolvimento, emprego, investimento, confiança, continuar. E se vocês ouvirem o discurso de qualquer político, tem pelo menos uma destas palavras. Pelo menos. Muitas vezes tem todas, que é uma coisa extraordinária. Palavras que nunca, mesmo nunca se utilizam. Acho, um político não acha, ou tem certeza, ou então não abre a boca. Não, um político nunca diz não. E prometo, por razões evidentes, os políticos deixaram de utilizar a expressão prometo porque dá mau sinal, é mau sinal. Na prática, nós temos aquilo que se chamam buzzwords, os anglo-saxónicos utilizam muito este termo, palavras da moda que se utilizam em determinados momentos, e eu agora sim vou tentar agora passar este vídeo com som, portanto eu paro o compartilhamento, exatamente, e agora vou voltar a tentar compartilhar a tela e com som. Agora deve aparecer uma checkbox a dizer que é para partilhar com som. Não, por acaso não aparece. Não sei se... não. Experimente do seu lado compartilhar o direito som. colocar a questão do som mais alto, como se fosse no YouTube. Exatamente. Está a empanar. Desculpa lá, que isto até está... Ele agora... Eu queria mesmo partilhar convosco este vídeo. Ou então, em alternativa, se porventura conseguir chegar através do YouTube, partilhe diretamente do YouTube. Sim. Não sei se este vídeo ainda está... E dá? Do YouTube? Não, mas não deve dar. Eu Tem que não deixar sei. de compartilhar, que neste caso já não está. É. É uma questão de chegar ao YouTube. Não consigo encontrar e agora. compartilha diretamente lá. Antes de compartilhar a tela, até aliás está aqui uma pessoa que está na audiência, que me está a dizer exatamente isso. Antes de compartilhar a tela, há um Sim. menu que pode abrir e diz lá compartilhar som do computador. Veja se consegue encontrar, Rodrigo. Já encontrei. Sim, Pronto. verdade. Tem toda a razão, não estava a ver. Deixa-me lá ver se eu Veja consigo. lá se conseguimos. E obrigada a Ana Bacelar, que também estava aqui a dar uma chega, que realmente acho que era interessante. Vamos ver se Sim. conseguimos. Este é um clipe de uma... Eu agora não estou a conseguir pôr o play. É mais chato. Desculpem. Ele agora não está funcionando.
Teste Hum, primeiro no seu sem compartilhar tela e depois teste compartilhando a Está a tela dar, com não? toda a gente. Encravou. E agora encravou mesmo. Tem o link do vídeo, Rodrigo? Não, não tenho, não tenho. Está no meu computador mesmo. E agora não estou a conseguir passar a voltar para os slides. Desculpem lá. Isso normalmente, como fazem os bons informáticos, desliga tudo, volta a ligar e tudo É funciona. chato porque vocês estão online, é só por causa disso. Mas se isso resolver o problema, nós desculpamos todos essa ausência, com Vou certeza. tentar Para evitar conseguirmos continuar. esta trapalhice. Deixa-me lá só tentar aqui parar aqui isto. Pois, isto está difícil, tá? Peço desculpa, só um bocadinho, é que gostava mesmo de partilhar este vídeo convosco, é muito engraçado. E, acho que agora já deve dar. It soon Agora sim, became não é? apparent that Cameron was copying everything that had previously worked well for Blair, word for word. It's a tremendous honour and privilege. It is a huge privilege and an honour. Gesture for gesture. Everyone could see it. It was like single glazing. The way he used to hold his hands in front of his tits like that. By taking the tough decisions, Tough, long-term decisions. Punch and Judy, The Punch and Judy politics. You should dig up the archive on Desert Island Discs. Cameron copied all of Tony's choices except for the Foo Fighters track. values don't change, but times do. That is the change that I'm talking about. We can change Public services, public services, education, education, specialist schools, special schools. in China and India, India and China, 8 years, 8 years. aspirations Aspiration, and courage, courage, million, fringe, never, change, change, again. in turn, but times, Time, change, changing. Acho que perceberam a ideia, é extraordinário como é que dois políticos fazer campanha um contra o outro, não é? O David Cameron, na altura, líder dos conservadores, e o Tony Blair, líder dos trabalhistas, utilizavam exatamente as mesmas palavras. Esta é a definição pura e simples de buzzwords. Isto é uma explicação técnica. Na prática, eu faço uma coisa chamada focus group, e num focus group, que é uma reunião com 10 pessoas, imaginem, eu testo vários materiais de campanha, mas também testo palavras, para ver que palavras é que são mais agradáveis ou que causam menos preconceitos às pessoas. Uma dessas buzzwords ou palavras que estava muito na moda, na altura, e não só, foi o change, o mudar. Que, aliás, em Portugal foi utilizado pelo Pedro Passos Coelho também, mas no Reino Unido, nos Estados Unidos, o change até estava correlacionado com o Obama, mas é uma buzzword, o mudar. E o mudar aparecia várias vezes em vários discursos. Isto é uma imagem de ontem do primeiro-ministro trabalhista britânico a voltar a utilizar a palavra change 20 anos depois. Isto tem imensa graça. Portanto, ainda não saiu de moda e continua a dar bons resultados nos focus group. Nós, como vos disse logo no princípio, não nos vamos lembrar de nada daquilo que é dito num discurso. Nada. Vamos ter uma ideia daquilo que foi dito num discurso ou daquilo que ouvimos num discurso. Mas é a imprensa que depois pode imortalizar uma frase. E quando nós falamos de imortalizar uma frase, falamos obrigatoriamente desta expressão do soundbite. O soundbite não é mais do que uma frase que sintetiza toda a intervenção. E o soundbite é construído de propósito para poder fazer isso. Ou seja, eu quando penso no discurso, o discurso tem uma determinada dimensão e no meio do discurso eu vou ter que pôr uma frase que sintetize todo o meu pensamento. Todo. É o trecho que depois a imprensa ou mesmo os meus serviços de comunicação vão utilizar depois para publicitar o discurso. Como eu não consigo publicitar todo o discurso, não é? Como eu não consigo pôr o discurso por completo, porque senão ninguém vai ouvir, aquilo que eu utilizo é esta frase, que é na prática a definição de soundbite.
Isto tem muito a ver com, na prática, nós antigamente tínhamos muito mais tempo de exibição das intervenções de um político na televisão. Portanto, podíamos fazer 3 ou 4 minutos do discurso do político na televisão. Mas cedo se percebeu que quanto mais minutos do discurso do político eu tinha, menos as audiências. E, portanto, se vocês hoje em dia virem uma peça de telejornal, se tem 3 políticos numa sessão oficial, passam 15, 20 segundos dessa intervenção, normalmente apontam sempre para tentar apanhar o soundbite. E, portanto, quando eu escrevo o discurso, eu tenho que estar a pensar nisso. Eu tenho que estar a pensar que o meu discurso vai ser reduzido à dimensão de uma frase e, portanto, eu tenho que dar essa frase. Eu tenho que dar o soundbite. E há vários soundbites mais ou menos conhecidos. Em Portugal, o país está de tanga, precisa ir para além da Troika. O socialista republicano e laico é um soundbite do Dr. Mário Soares, do antigamente. Os socialistas, elitistas e liberais também nasceu num discurso de um político no Congresso do PSD. E depois os internacionais, até pus algumas citações dos exemplos que tivemos há pouco a falar. Bom, e depois o final, como é que eu acabo o discurso. E o final, há variedíssimos estilos, eu sou adepto de um único final, que é repetir a mensagem, repetir a mensagem, repetir a mensagem. Isto é o básico. Eu começo com um isco, tenho a minha mensagem no meio e no final, para acabar, eu tenho que estar a repetir obrigatoriamente a mensagem. Repetir a mensagem para tentar garantir que ela entra. Vou voltar ao princípio da apresentação feita. A memória é muito curta. Temos 3 segundos. 3 segundos de memorização para garantir que a mensagem passa para a memória permanente. Portanto, vou fazer exatamente isto. Para quem? A audiência, a importância da audiência, para quem é que eu estou a falar, e é a audiência que define aquilo que eu vou dizer. Qual é a mensagem? O que é que eu vou dizer? E essa mensagem tem que caber numa linha. Como é que vou dizer? Qual é o ângulo da minha intervenção? Qual é a novidade? O que é que eu vou dizer diferente que ainda não foi dito sobre o tema? Qual é o isco que eu vou utilizar? Se é uma palavra, se é uma estatística, se é um número, se é uma graça. Como é que eu vou captar a atenção das pessoas logo no princípio? É falar sobre o Benfica. Quais são as palavras que eu vou utilizar? E só essas palavras. E depois o final é fácil, é repetir. Pelo meio, para quem escreve tem obrigatoriamente que fazer um ensaio. Não se entrega um discurso sem nós vermos como é que funciona. Nós temos que ensaiar mesmo. E temos que ser nós a ler. Porque só nós é que sabemos ler. Deixo-vos uma outra recomendação, que é isto é muito científico. Isto tem regras e tem várias regras de ouro para funcionar. Aliás, eu podia ter feito o webinar e só dar-vos este próximo slide, porque diz quase tudo. 3.000 caracteres é o limite ideal de um discurso. Nunca se faz. Em Portugal nunca se faz. Se vocês começarem a ver discursos lá fora, já começam a alinhar por este tempo de eficácia. 3.000 caracteres há 4 páginas A4. E as 4 páginas A4 impressas não estão impressas de qualquer das maneiras. Estão impressas pelo menos em ponto 18, porque senão estamos a fazer do político, coitado, um vejo, não é? Muitos políticos já usam óculos, mas menos de ponto 18 ele é obrigado a deitar a cabeça para conseguir ler o papel. Portanto, imprime-se em ponto 18. Isto parece um pormenor, não é nada um pormenor, porque dá ao político a vontade de ler o discurso, sabendo que lhe basta baixar a cabeça para conseguir ler as palavras. 3 linhas por parágrafo. Cada parágrafo só tem 3 linhas. Cada linha só tem uma frase. Não há vírgulas, só há pontos finais. Se nós não formos capazes de fazer uma frase sem vírgulas, então estamos num negócio errado. Ponto. 0 vírgulas. Não há vírgulas no discurso. Não existe isso. As vírgulas não se leem. 1,5 é o espaçamento do parágrafo, para garantir que o político consegue ler. 9 minutos é o tempo ideal do discurso. Nem mais. Às vezes pode ser menos, mas 9 minutos é o tempo ideal do discurso. É o tempo que eu sei que consegui de atenção da pessoa. Máximo. Mais do que isso, já ninguém está a ouvir. Por muito interessante que seja o discurso. E, finalmente, como eu não tenho a certeza de qual é a parte que me vão extrair ou me vão citar do discurso, eu tenho que pelo menos pôr 3 soundbites lá dentro. Pelo menos. São 4 páginas, o discurso tem que ter pelo menos um soundbite nas 3 últimas páginas. Para garantir que fui eu que escolhi qual é a parte que vai ser citada do discurso.
Eu diverti-me imenso a fazer isto porque eu nunca tinha estruturado, nunca fui obrigado a fazer isto, nunca fui obrigado a estruturar como é que isto funciona. Portanto, diverti-me imenso, a fazer estes slides para vocês e fico à disposição para perguntas que possam eventualmente ter. Ok, obrigada, Nuno. Muito obrigada. Acho que é muito interessante esta síntese e provavelmente útil a muitos dos nossos participantes. E é exatamente passar a palavra a quem queira pôr alguma questão e lançar aqui algum debate sobre estas estratégias que por vezes são tão criticadas, no sentido em que os discursos, como podemos ver aqui por esta descrição do Rodrigo, de como é que eles se vão estruturando e vão organizando e se vão escolhendo palavras, portanto, tudo é pensado. Às vezes pode chegar-se à conclusão que, e Rodrigo lança aqui enfim, o desafio, tudo, parece que todos estes discursos são feitos só, exclusivamente para persuadir a audiência, no caso político, para obter votos, mas o que é que eles têm depois de substância? É possível fazer um discurso com estas características? Mantendo a substância daquilo que são as propostas políticas e que se querem transmitir naquele momento? É uma pergunta, é um primeiro desafio e depois poderemos continuar, com certeza que haverá muitas perguntas e muitas questões na nossa audiência. Rodrigo, se quiser começar a dissertar sobre este tema, muito bem, se não, esperamos pela primeira pergunta do auditório. Posso começar por aí. Normalmente é sempre. Eu sou muito, desculpem, eu só às vezes sou demasiado livre, mas muitas vezes somos confrontados com o dilema do Pacheco Pereira, não é? Que é tudo o que é demasiado científico parece uma coisa artificial. O Reagan, quando foi a Berlim para uma cimeira com o Gorbachev, podia ter dito de 1000 maneiras diferentes que era bom uma política de apaziguamento, que era bom a reunificação da Alemanha, podia ter dito isso de 1000 maneiras diferentes. Usou uma expressão, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Foi muito mais eficaz do que as outras 1001 maneiras que ele tinha para dizer a mesma coisa. A forma estava toda lá, a substância também. Quando o Kennedy fala de ir à Lua, não é? A substância está toda lá. Toda. Mesmo quando o Durão Barroso diz que o país está de tanga, ainda que se possa criticar a forma, a substância está lá. Eu percebi imediatamente o que é que ele queria dizer. E conseguiu condicionar a política portuguesa nos anos seguintes por causa daquela frase. Portanto, sim, é perfeitamente possível. Aliás, os melhores discursos são aqueles que têm substância. Quando têm substância, só quando têm substância é que ficam maravilhosos. Só quando têm substância. Palavras bonitas estamos todos fartos de ouvir. E depois nunca nos lembramos do que é que eles disseram. Agora, quando têm substância, então, bolas, é muito melhor. Okay. Quem é que quer intervir a seguir? Nada? O Edgar? Olá, Edgar, como está? Muito boa noite a todos. Obrigado, está tudo bem. Eu queria só dar uma nota que também poderá servir para profunda reflexão nos nossos estudos. Ao professor, parabéns pela aula magna e obrigado pelo aprendizado. Mas queria só dar uma nota. O pai do Yes We Can não é o John Favreau, é o David Axelrod. O John contribuiu significativamente para o discurso de 2004, na Convenção Democrática, mas, na realidade, o pai do Yes We Can é o David Axelrod. Poderá ver isso também no livro do próprio Obama, From Promise to Power, há referências sobre isso, e no livro do David Mendel, que ele também publicou em 2007. Portanto, era só para dar aqui uma nota em relação a isso. E agradecer pela aula, que aprendi bastante hoje, embora a minha internet estivesse a falhar, e gostaria de poder voltar a ter mais aulas como essa. Muito obrigado. Obrigada, Edgar. Rodrigo, queres dizer alguma coisa? De todo, só agradecer a correção. É bem possível, não é? É bem possível, até porque normalmente
até os autores oficiais depois têm autores oficiosos e há speechwriters que depois têm speechwriters a trabalhar para eles. Eu não sei se têm uma ideia, mas fazendo as contas assim por alto, eu nem vou falar do Presidente dos Estados Unidos, vou só falar da realidade que conheço. Mas um primeiro-ministro em funções tem que fazer, pá, 2 intervenções por dia, pelo menos. Pelo menos, não é? Se estiver em campanha, se estiver em campanha, tem que fazer pelo menos 3 intervenções por dia. Não é? Mas um primeiro-ministro em funções, normal, pá, 2 intervençõezinhas por dia. Portanto, isto é horrível, porque depois não param para pensar, não é? E é muito fácil num gabinete se transformar-se numa fábrica de palavras. Portanto, em que a primeira preocupação é correr o menor número de riscos possíveis, para não comprometer quem está a ler, que muitas vezes só lê quando chega ao sítio, não é? Para não comprometer. Essa é a principal preocupação, e depois despejam sobre palavras. O complicado, e não tenho isso nos slides estruturado como devia ter, foi certamente lapso meu, é mesmo parar para pensar no que é que vamos dizer sobre o tema. A questão do ângulo. Ok, muito bem, o que é que eu tenho para dizer sobre este tema? Qual é o ângulo ou substância nas palavras do professor? Temos aqui o Vítor André, queria fazer uma pergunta, se faz favor, Vítor. Muito boa tarde. Primeiramente agradecer esta formação e aprendi bastante também. Muito obrigado, Rodrigo. Pegando naquela tópica da emoção no discurso, a minha questão é muito concreta. Hoje em dia nós vemos muitos discursos que têm a base da emoção no medo, no receio de algo, ou de alguém, ou de alguma política. Como é que se combate, como é que se discursa para combater esse tipo de discurso? Porque já ouvi algumas teorias, já ouvi o discurso da esperança, do desejo. Como é que nós podemos substituir aqui o medo por algo mais positivo? Embora eu também acho que o medo às vezes é necessário, até de uma forma, como já vimos em alguns discursos, para salvar a democracia, por exemplo, entre outras lógicas. Muito obrigado. Vou dar a resposta errada, não é? O medo, dor, não é? Portanto, nós temos ou alguns políticos que hoje em dia utilizam um discurso de medo ou de dor, para causar dor ou para causar medo nos outros, mas lá está, eles estão atentos ao seu mercado eleitoral. Eles têm um público, que não é obrigatoriamente, não somos obrigatoriamente nós. Portanto, o André Ventura, quando faz um discurso sobre os perigos da imigração e o perigo que são os imigrantes na rua, etc., lá estão eles, não sei o quê, ele sabe que não está a falar para 70% do eleitorado, está a falar para 20% do eleitorado, para aqueles 20%. Normalmente são pessoas que já têm esse sentimento. Depois, ele, na prática, com as suas palavras, aquilo que vai fazer é amplificar. Não é? Outra vez a questão da audiência. Não é? Nós muitas vezes vemos a televisão e achamos uma coisa disparatada, mas a audiência é variada. Não é? As pessoas não são todas iguais a mim. Parto desse princípio. O que é uma pena, como é óbvio. Sou um egocêntrico, mas as pessoas não são todas iguais a mim. Não pensam a mesma coisa que eu. Portanto, quando os políticos fazem um discurso alimentando ou amplificando sentimentos de medo, primeiro, significa que já existe uma base, porque ele já apanhou isso, de certeza, seja através de uma sondagem, seja através do focus group. Ele sabe que tem um mercado para aquele discurso, aquilo que ele faz, ele limita-se a amplificar. Segundo, que é a resposta que o Vítor André não quer ouvir, isso combate-se com boa governação, não é? Com discursos. Enquanto isso, batatas, não é? Enquanto isso, batatas. Nós tendemos sempre a responsabilizar a comunicação por tudo e mais um par de botas, não é? A comunicação, responsabilizamos a comunicação por tudo, não é? Há uma sensação de insegurança, há não sei o quê, é tudo um problema de comunicação, não é? Não é, às vezes é mesmo das políticas, às vezes é mesmo das políticas, mas melhor do que discursos para combater o medo, é mesmo boas políticas. Digo eu, que não percebo nada disto. O Henrique Bumba diz que sem as vírgulas, como é que controlamos as pausas e a tonalidade do discurso? Bom, eu hesitei em trazer isso, devia ter trazido, mostrar-vos um discurso, chama-se efenização do discurso. Pronto. O que é efenização? Basicamente é quando eu trabalho a forma com que o discurso é impresso. Estou a falar de impresso só para facilitar, às vezes há alguns políticos que utilizam os iPads ou
daquelas... Gadgets que têm. Tem, exato. Mas Teleponto. pronto, o teleponto, exatamente. Então é Bom, ponto. como é que eu faço isso? Quando eu efinizo o corpo do texto a 18, mínimo 18, eu até gosto de pôr a maior, não custa nada, gasta-se um bocadinho mais folhas, mas quando eu efinizo a 18, quando dou um espaçamento de 1,5, quando não meto vírgulas, é-me muito mais fácil que os parágrafos marcam as pausas. São os próprios parágrafos que marcam as pausas. Portanto, eu nem sequer tenho que acrescentar de forma nenhuma. Depois, se eu quero dar um destaque, se eu quero que ele mude o tom de voz, isto parece assim uma coisa horrível, parece uma coisa de telecomandado, não é? Se eu quero que ele mude o tom de voz, utilizo ou um bold ou um itálico, consoante a emoção que eu quero transmitir. Um itálico para ele abaixar, acalmar, um bold para ele subir. Pronto. Por isso é que é tão importante o ensaio, porque é uma coisa que eu só vou conseguir apanhar no ensaio. Eu, na prática, só depois do ensaio, em bom, só depois do ensaio é que eu consigo partir o texto em parágrafos. Ou seja, definir quais são as pausas. Se pensarem no último slide, está quase tudo lá. Tá? Aquilo é, pronto, é o formato do chouriço. Não mexe. Aquele sabemos que funciona. É possível fazer outras coisas, mas aquele funciona de certeza. Ok? A Maria... Não sei se é possível. Sim, sim, diga. Eu por acaso tinha a ideia que um discurso devia ter à volta de 5 minutos, mas o Rodrigo fala em 9. Às vezes tenho a sensação que 9 para os dias 2 já começa a ser um bocadinho mais, não sei. Tem razão, Nuno, mas você convencer um presidente de Câmara a falar menos de 9 minutos. E um deputado. Bom, o presidente de Câmara é impossível, não é? Como ainda por cima, o presidente de Câmara tem um problema, que é está rodeado de mentirosos, não é? Portanto, são assessores, dentro do gabinete, portanto, vai toda a gente dizer-lhe, o Sr. Presidente correu muito bem, não é? O presidente, o tipo dos bombeiros vai sempre dizer ao presidente de Câmara correu muito bem. Portanto, você tem um problema que é... Presidente dos bombeiros, não diga mal dos bombeiros. Não, pelo contrário. Estou a brincar. Como não? Claro. Você não vai dizer mal ao Sr. Presidente da Câmara, não é? Óbvio, não é? Se o Presidente da Câmara lhe perguntar como é que correu o meu discurso, o Nuno vai dizer, correu muito bem, foi espetacular. É um momento... Os políticos têm esse problema. Não têm feedback real. Não há ninguém que diga a um político que chato que você foi. E há políticos chatos, não é? É um problema, portanto, eles não têm feedback. É uma coisa tramada. E pior, os discursos normalmente são feitos, a maior parte dos discursos são feitos para ambientes controlados. Não é? Portanto, eu vou discursar num jantar comício do meu partido. Ninguém vai dizer mal do meu discurso. Não é? Ou se sou Presidente da Câmara, vou discursar nos bombeiros. Ninguém vai dizer mal do meu discurso. Ou discurso no Parlamento. Aí toda a gente vai dizer mal do meu discurso, porque é suposto toda a gente dizer mal do meu discurso. Não é? É suposto nenhum dos outros partidos gostar do meu discurso. Portanto, esta falta de feedback é um problema. O que é que isto dá? Depois, partindo isto em fatias de pão. Dá que eu não consigo convencer os políticos a falarem menos de 9 minutos. Já tentei. O Nuno tem razão. Ideal era 5 minutos. E está feito porque você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Em 5 minutos consegue-se dizer tudo. Não consigo e, portanto, ponho normalmente os 9 minutos como o ideal e os 5 a utopia. Não sei, vou fazer aqui um repto ao Rodrigo. Eu escrevi um discurso agora de aniversário. Será que eu podia enviar o discurso ao Rodrigo de alguma forma e o Rodrigo depois dar-me o feedback verdadeiro do discurso? Dou com certeza, com gosto. Só acrescentar uma coisa, Nuno. Você está a falar do país onde os primeiros 3 minutos são a agradecer a presença do gato e do cão. Não é? É o Sr. Presidente não sei do que da Conselhia, Sr. Presidente dos Bombeiros, Sr. Presidente da Santa Casa de Misericórdia, não sei o quê. Porque tomámos como obrigatório fazer estas distinções protocolares. Portanto, só aí vão 2 minutos. 3 por uma autarquia, não é? Então, se houver presidentes de junta de freguesia, você está tramado. Pronto, nunca mais sai de lá. Exatamente. Ok, eu ponho aqui, tenho que gerir, peço desculpa, mas o tempo é uma coisa muito complicada também, é o discurso e o tempo do discurso é sempre complexo. Mas eu agradeço ao Nuno, o Nuno poderá então depois diretamente com o Rodrigo fazer mostrar o seu texto, mas eu ia então passar a palavra aqui à Amanda e à Micaela, portanto a Amanda e depois a Micaela, porque estão aqui de mãos no ar, pedia que fossem sintéticas as duas, para depois haver aqui mais 2 questões que estão aqui escritas para ver se conseguimos que todos possam
ter alguma resposta do Rodrigo. Amanda? Sim, Rodrigo, muito obrigada, gostei muito da aula, acho que fez jus ao tema que nos trouxe, que foi sintético e profundo. Portanto, eu tenho aqui uma questão muito particular. Imaginemos, nos pedem para fazermos um discurso sobre o Estado da Nação. A nossa Constituição consagra, creio que a portuguesa também. E este discurso tem de apresentar a realidade dos vários departamentos ministeriais, que são imensos em Angola. Como é que se faz para torná-lo mais sintético? Eu tenho contabilizado o tempo, o último discurso do Presidente sobre o Estado da Nação, acho que foram 3 horas, se não me engano. Como é que se faz? Como é que se pode escrever um discurso que seja objetivo, realista, no entanto, também sintético e interessante? Como é que se faz um discurso destes? Em primeiro lugar, não fazendo o balanço de todas as áreas, só daquelas que eu quero destacar. Não é? Só aquelas que eu quero destacar. O SOTEU, que é o discurso do Estado da União Europeia, vale a pena ver isso, porque é construído muito no Desculpe, modelo não americano. percebi. Qual discurso? SOTEU. S-O-T-U-E. É o discurso do Estado da União Europeia, feito normalmente pelo Presidente da Comissão, no caso da Ursula von der Leyen. E já é muito montado à volta do modelo americano. Ou seja, aquilo que eu faço é eu dou destaque àquilo que eu quero destacar, portanto, aos bons resultados. Não faço o balanço de todas as áreas, porque é impossível, não é? Posso fazer outra coisa, que é, depois tenho um documento de suporte, em que faço o balanço escrito, e até dou. Posso dar, não é? Ou seja, eu faço um relatório do balanço de todos os departamentos, e o discurso, eu vou dizer que é uma síntese do balanço feito. E aí destaco, puxo por coisas. O americano é um teatro completo. Ou seja, o americano é assumidamente um teatro completo. Tem espectadores e tem atores e tudo, não é? Portanto, o Presidente convida pessoas para as bancadas, para poderem interagir com elas durante o discurso. É assim uma coisa, isto é muito à frente, não é? Nós somos uns meninos. Portanto, o que é que isso permite? Permite que haja interatividade, não é? Eu nunca sei o que é que vai acontecer a seguir. Aquilo não é um discurso, é uma peça de entretenimento. Partindo do princípio que não conseguimos fazer isto, nem em Portugal, nem em Angola, nem em Cabo Verde, somos diferentes, não é? O melhor que conseguimos fazer, de facto, é destacar, é pegar nas áreas que eu quero destacar e depois resolver o problema do balanço num documento escrito. É a única forma. É a única forma. 3 horas, já nem os deputados estão a ouvir. E esses estão obrigados a ouvir. Na verdade, depois fazem uma brochura, não é? Contendo o discurso completo. Para quem se tenha esquecido de alguma coisa que ele tenha dito, então pode recorrer à brochura. Mas depois, isso eu percebo, mas não é o que é que nós sabemos? Cientificamente, não está demonstrado. A partir eu até vou ser generoso, de mais de 3 minutos já ninguém está a ouvir. Eu tenho que estar a arranjar artifícios constantes para garantir que a pessoa ouve minimamente qualquer coisa. Não ouvem. E se ouvem, não guardam informação. Portanto, são 2 problemas. Não ouvem e não memorizam a informação. Portanto, eficácia é outra coisa. Ok, e quem é ela? Olá, boa tarde. Obrigada por esta oportunidade. Estou a aprender muito aqui, este bocadinho que estamos aqui. Pedi para falar porque tocou aí num assunto que me diz muito, porque falou na área da comunicação autárquica. Eu trabalho num gabinete de comunicação de uma Câmara Municipal. É uma Câmara Municipal de uma cidade da região de Coimbra. E já tinha aqui esta anotação depois para comentar e também referiu muito bem. No que diz respeito à parte do tempo dos discursos, quando mencionou os 9 minutos, foi logo uma coisa que, a priori, eu pensei logo que na nossa realidade é impossível. Numa Câmara Municipal em que os discursos principais que são feitos pelo Sr. Presidente da Câmara são feitos em dias como as cerimónias do 25 de Abril, a cerimónia do Dia da Cidade, em momentos específicos e a maior parte deles em celebrações. Grande parte do tempo, como disse muito bem, é ocupado no início do discurso a fazer os devidos cumprimentos e os agradecimentos às pessoas presentes. E com isto, por vezes, passaram 5 minutos e nós ainda estamos ali antes de o verdadeiro arranque. E quando eu olho à minha volta, por norma eu fico sempre cá atrás,
e quando olho à minha volta, as pessoas já estão todas ou a fazer scroll nos Facebooks ou à conversa e ainda nem começámos a ouvir aquilo que realmente é importante e aquilo que nós queremos e que o Sr. Presidente da Câmara quer que se ouça. Mas também para dizer que na nossa realidade, que é diferente ao nível da política nacional, os discursos também são muito usados para fazer prestação de contas à população do trabalho que está a ser feito durante. Eu não estou aqui a fazer política, atenção, estou a explicar um bocadinho que é a nossa realidade, porque numa cidade pequena, numa terra do interior, em que nós temos um escrutínio diário muito mais próximo, não é? São aproveitados estes momentos para, não de uma forma justificativa, não é? Mas para explicativa, se calhar, talvez, e para se prestar estas contas a quem está a ouvir na sala e a quem está a ouvir lá fora, porque as nossas celebrações e os nossos discursos principais são transmitidos em direto online. Pronto, e lá está. Por isso, essa regra dos 9 minutos, que às vezes era importante e essencial de cumprir. Olha, não sei há quanto tempo é que eu estou a falar, mas só para me justificar, se calhar também já estou aqui a ocupar muito tempo. Pronto. E a minha questão é, como é que isto, há forma de contornar isto? Como é que nós conseguimos ultrapassar isto? Eu sei, também conheço as técnicas. E outra coisa que eu pensei quando na sua intervenção, que é, quando as coisas não correm bem, eu não sei como é que é nos outros lados, mas no caso do sítio onde eu estou a trabalhar, quando as coisas não correm bem, nós temos todos liberdade para conversar abertamente, no sentido da melhoria. Portanto, se o Sr. Presidente da Câmara até disser qualquer coisa no momento, porque é ele a pessoa responsável pelo discurso dele, o discurso passa sempre por 2 ou 3 pessoas importantes naquele Queria a critério. Micaela que concluísse, por favor, na Sim, questão vou já concluir. Mas queria mesmo que percebesse que quando as coisas não correm bem, depois também há toda uma conversa no sentido da melhoria, não é? Ninguém se acanha. Acho que me estou a fazer entender. Eu, por vício de profissão, eu tenho que fazer generalizações, não é? Eu tenho que generalizar. Portanto, admito que pode haver exceções, não está em causa, mas os políticos têm, de facto, um problema de falta de feedback. É um problema, isso existe. Existe e faz parte, e faz parte do sistema. Deixa-me dar 2 notas. Quando os discursos não estão escritos, quando as intervenções são livres, e isso acontece muito, especialmente entre autarcas e também deputados, eles perdem-se. E, portanto, a coisa ainda é mais demorada. Se um político vai falar e não tem um papel escrito, ele vai ficar às voltas sem saber como é que há de acabar o discurso. E, entretanto, passaram-se 20 ou 30 minutos. Não é? Isto é real. Quando nós não estamos presos ao papel ou às notas, então a tendência para nos alongarmos é ainda maior. Que é curioso, dizer-se que é o contrário, mas não. Mesmo quando não há um papel escrito, a coisa é pior. Depois nós temos este hábito muito português de tentar enfiar o rocio na Rua da Betesga, boa expressão, bastante querida, não é? Nós achamos que, como temos um microfone durante 5 minutos, eu tenho que conseguir falar sobre tudo. Se eu vou conseguir falar sobre tudo, se eu tenho que falar, se eu acho que vou falar sobre tudo, ou se eu tento falar sobre tudo, eu não vou dizer nada, porque as pessoas já não estão a ouvir. Portanto, é indiferente se o Presidente de Câmara acha que vai fazer prestação de contas num discurso, porque ninguém vai ouvir as contas. Portanto, não é prestação de contas. Não é. Não funciona. As pessoas não estão a ouvir. Não estão a ouvir. E os discursos servem para ser ouvidos. Porque senão são momentos protocolares de cerimónia. Também dá, também funciona. Quer dizer, a nossa democracia funciona assim há 50 anos. Não é? Estamos a pregar secas uns aos outros há 50 anos. Portanto, há de continuar mais 50, não custa nada. A não ser que venha um artista qualquer que seja mais talentoso que os outros. Não é? E que faça aquilo melhor. Coisa que, aliás, hoje em dia parece que está a acontecer. Que é menos chato, mais direto, mais ao ponto e, portanto, é muito mais eficaz. Mas se não tentarmos enfiar o rocio na Rua da Betesga e ficarmos focados na Rua da Betesga, somos muito mais eficazes. Muito mais eficazes a comunicar. Se eu tenho um discurso de 7 minutos, eu não vou falar sobre vários números. Eu vou dar um número, uma conta para prestar. Pode ser o apoio aos bombeiros, pronto. Agora, fazendo o elogio ao número. Não é? Eu vou dizer, não, 100 mil euros. Começo o discurso assim e acabo com 100 mil euros. Não, eu vou sair daqui a pouco, irmão. Estás aonde? Obrigada, Rodrigo. Sim, vou sair daqui a pouco. É? Obrigada, Rodrigo. Aqui, eu vou só
aqui pôr esta questão, que é, há aqui uma questão do Costa Cassoma, não sei se ainda está aqui connosco, mas que se cruza um pouco com aquela questão que há bocadinho foi posto pela Armanda, que é o tempo infinito dos textos de muitos países africanos. Este nosso participante dizia os parâmetros que nos foram apresentados em relação ao tempo dos discursos são universais. Bom, são provavelmente os ideais, diria eu, Rodrigo, mas o facto é que depois a realidade não deixa que os assessores e as pessoas que rodeiam os políticos os convençam de que se falar, em vez de 3 horas, falar 10 minutos, eu estou a pôr mais um minuto aqui para ser mais benévola que o Rodrigo, mas que o efeito é muito maior. Portanto, há aqui realmente uma incompatibilidade entre aquilo que pode ser o ideal com aquilo que é que são as opções nas realidades discursivas, principalmente da área da política. Depois temos aqui alguém que pede alguma literatura sobre o tema. Eu ia pedir ao Rodrigo, por favor, de depois em contacto com o nosso André Ferreira, que é o diretor de comunicação da Autónoma Academy, que pudesse passar alguma indicação sobre estes pedidos. E também, já agora, há aqui um nosso participante, o Luciano Patissa, que não sei se está ainda aqui connosco, que somos muitos e realmente já não consigo ver todos, pedia o favor de passar o vídeo que não tinha som. Como nós já não vamos ter tempo, talvez o Rodrigo possa enviar o link quiçá naquilo que vai ser o mail que o André depois vai distribuir por todos os participantes e as pessoas possam ouvir esse vídeo que não foi possível, por razões técnicas que todos nos apercebemos, tivesse saído com um bom som. Posto isto, Rodrigo, não sei se não há mais tempo, já estamos aqui com 4 minutos de atraso. Rodrigo, queres dizer alguma coisa para terminar? Sim, vou fazer uma provocação, pode ser. Claro. A tradição dos discursos longos é uma tradição marxista e tem uma razão de ser, é muito ideológico isto, tem uma razão de ser. Para os marxistas, a política é um exercício intelectual. E, portanto, um discurso não é um instrumento de comunicação, é um instrumento intelectual. Curiosamente, ainda por cima dá-se o caso que nos países marxistas havia menos concorrência política. Portanto, eu tinha direito a todo o tempo de antena que quisesse. Eu não tinha o problema do soundbite. Em países democráticos eu tenho o problema da concorrência. O meu espaço é mais limitado e eu estou a concorrer com outros partidos que estão a comunicar ou com outros políticos que estão a comunicar. E por isso é que nós temos uma escola anglo-saxónica de intervenção política, de discurso, muito mais 9 minutos, muito mais eficaz, muito cheio de soundbites, e depois temos uma tradição mais europeia, mais socialista, em que o discurso é de facto uma expressão intelectual, quase até filosófica. Não é? A ideia de que temos que o discurso é uma espécie de elevação do homem. É muito engraçado isto. É muito engraçado isto. Não estou a fazer juízos, estou só a dizer que isso de facto tem uma razão de ser quase ideológica. Difícil numa democracia é nós convencemos os políticos que eles têm o espaço limitado e que estão a fazer e que têm concorrência direta e, portanto, têm que fazer o melhor que sabem, porque senão são ultrapassados. Muito obrigada, Rodrigo. Muito a Deus, foi um prazer contar consigo nesta iniciativa, foi muito interessante, até para mim. Também aprendi, porque todos os dias nós aprendemos coisas, também aprendi aqui neste webinar. Espero que tenha sido útil para todos os que fizeram o favor de estar aqui conosco nesta última hora. Obrigada a todos. Obrigada, Rodrigo. Até breve. Bom trabalho, bons comentários. Obrigado. Vamos estar ouvindo os seus comentários. E agora passo a palavra então ao André para encerrar esta sessão. Boa tarde. Professora, eu peço desculpa, professora, só gostava de saber se o André podia deixar o contacto de e-mail. O da Academy? Sim, se tem para contactar o André, o Rodrigo, tem de se passar pela academia, certo? Tem, sim. Qualquer que nos Sim. permita. Ok, muito obrigada. Certo. O e-mail Não, geral este eu Academy. já tenho, este eu já tenho. Então depois enviem-nos, por favor, Armanda, o seu e-mail que nós respondemos de seguida, está bem? Está bem, está bem. Muito Obrigada. obrigado. Professora Isabel, muito obrigado mais uma vez, é um gosto vê-la aqui na Academy Open Week. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação e pelo know-how que nos passou e nós esperamos ver
alguns dos alunos e dos participantes que estiveram aqui neste webinar na próxima edição da pós-graduação em História Política, onde este webinar se enquadrou. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, obrigada.